Fala aí, meu povo. Sei que todo mundo já praticamente não tem olhos para a temporada do Barcelona, porque ela já acabou. O Barcelona ganhou La Liga, ganhou Supercopa e mais uma vez não ganhou Liga dos Campeões e dessa vez não ganhou Copa do Rei, mas eu acho que não dá para deixar passar a despedida do Lewandowski à frente da sua torcida e o que representou o Lewandowski para o Barcelona. O Barça ganhou do Betis 3-1, bom jogo do Rafinha, voltando a ser titular, fez 2 gols, mostrou de novo um bom ritmo, foi substituído já no finalzinho, só porque já estava tudo resolvido, jogou 65 minutos de jogo basicamente, o outro gol foi do Cancelo e o Isco de pênalti, um pênalti que para mim não foi, fez o gol do Betis. Barcelona terminou a temporada com 19 jogos em casa e 19 vitórias, não são todos no Camp Nou, né? Tem jogo no Johan Cruyff, tem jogo no Olímpico de Montjuic, depois tem jogo no Camp Nou. Só não venceu nos jogos em casa essa temporada o Paris Saint-Germain, perdeu em Montjuic, e o Atlético de Madrid na eliminação na Liga dos Campeões da Europa, de resto venceu todos os jogos em casa. Ganhar 19 de 19 em La Liga tem muito mérito, acho que é algo que nunca tinha sido feito. Eu não conferi, mas se eu não estou enganado, nunca tinha sido feito, ganhar todos os jogos em casa, e o Barcelona conseguiu uma grande campanha para vencer todas as partidas e confirmou contra o Betis, ainda tem o último jogo para fazer fora de casa contra o Valência. Vamos ver até quem é que vai jogar esse jogo, né, contra o Valência, porque boa parte dos jogadores já deve estar mais pensando em Copa do Mundo e fazendo já um controle de carga para serem depois entregues às suas seleções nas melhores condições. O grande personagem era o Lewandowski, que já tinha anunciado 2 dias antes que iria deixar o Barcelona. Eu vivi a chegada do Lewandowski em Barcelona, e só esse último ano que eu não estava lá, mas ainda assim estive no início da temporada, né? Estive em alguns jogos depois também, jogo contra o Atlético, jogo contra o Espanhol, e vivi um pouco mais de longe essa temporada. Chegada do Lewandowski, meu povo, representou a volta da autoestima para o torcedor do Barcelona, a volta do sentimento de a gente pode brigar. Eu acho que essa reconstrução que o Barça tem, e para mim já é uma reconstrução completa do Barcelona, o Barça de novo vai poder ir ao mercado de transferências e contratar, estar de volta para casa, embora ainda seja uma casa em obras, mas o Camp Nou já é uma realidade para o torcedor do Barcelona, tem de novo um time competitivo, ganhou 3 campeonatos espanhóis dos últimos 4 que disputou, e na Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões, né? Um time que ganhou praticamente tudo em casa, um jogo que não podia perder, perdeu do Atlético de Madrid, um jogo que até merecia mais, depois merecia mais também no Metropolitano e acabou vencendo por 2-1. Essa competição que, como eu já disse algumas vezes, ela costuma dar as costas para o Barça. O Lewandowski chega num momento, depois da temporada 21-22, que o Barcelona tinha perdido uma Supercopa para o Real Madrid, perdendo por 3-2, e que o Piqué falou, a gente está de volta, depois de uma derrota para o Real Madrid, porque simplesmente o Barcelona tinha conseguido equilibrar um jogo contra o Real Madrid. Nessa mesma temporada, o Barcelona chega a vencer o Real Madrid com o Aubameyang no ataque por 4-0 no Santiago Bernabéu, mostrando que o clube estava começando a sair da lama, mas eram temporadas antes. A 19-20, a que toma 8-2 do Bayern de Munique. A 20-21, Barcelona na Liga dos Campeões, passa da primeira fase e toma aquele 4-1 do Paris Saint-Germain em casa, depois empata fora. Na 21-22, o Barcelona fica na primeira fase da Liga dos Campeões e cai para o Eintracht Frankfurt na Europa League. E na temporada 22-23, a primeira temporada da reconstrução, a primeira temporada com o Lewandowski, que tem um grupo da morte, com a Inter de Milão, com o Bayern de Munique. É a temporada das mãos da Inter, né? Aquele jogo no Giuseppe Meazza, que tem uma mão do Pedri que anula um gol do Barcelona e mais tem uma mão de um jogador da Inter, que não é, do Dumfries, se eu não estou enganado, que não é marcado pênalti, e o Barcelona naquele confronto contra a Inter praticamente dá adeus à sua chance de classificação. Mas aquela temporada marca o início da reconstrução do Barça, porque vem o Laporta e com as alavancas que ele inventa do absoluto nada, ele consegue fazer grandes contratações. Contrata o Rafinha, contrata o Lewandowski, contrata o Condé, traz o Christensen de graça, um bom trabalho do Deco também, né, para montar esse time. E o Barcelona consegue se reforçar o suficiente para de novo ganhar o Campeonato Espanhol, com o Xavi, que já estava no comando desde a temporada passada, e o Lewandowski. Você tirar num clube quebrado um atacante do Bayern de Munique, o atacante titular do Bayern de Munique, que escolhe para um Barcelona quebrado e sair do Bayern, que 2 anos antes tinha ganhado a Liga dos Campeões, mostra o que é o Barcelona, né? De vez em quando as pessoas esquecem que não ganhar a Liga dos Campeões de forma seguida, ou ficar algum tempo sem ganhar a Liga dos Campeões, não deixa um time menor. Isso é uma visão que talvez aqui no Brasil, que a gente valoriza demais, e tem mesmo que valorizar a Liga dos Campeões, a gente tem, mas os clubes não são medidos apenas por Liga dos Campeões. O Barcelona é um desses clubes super poderosos e que é capaz de atrair um jogador do Bayern de Munique, como o Lewandowski,
que chega num clube quebrado, um clube que não tinha quase que nenhuma capacidade de competir e que ele acredita no projeto do Barcelona. O Barça dá um jeito de contratar e de pagar os salários dele, porque fez lá as alavancas, porque vendeu parte de direitos de transmissão de La Liga por muito tempo, porque vendeu lá o Barça Studios até para empresas que depois não pagaram, e o Barcelona teve que arcar com isso, né? Porque se ele falou que vendeu e o dinheiro não apareceu, ele próprio, o Barcelona, teve que ir lá e arcar com isso, até por isso o clube custou a sair ainda dessa situação de fair play financeiro negativo. Mas o Lewandowski chegou. Na primeira temporada dele, o Barcelona teve média de público superior ao que tinha com o Messi, porque voltou esse entusiasmo ao torcedor do Barça, era um período pós-pandemia, que estava todo mundo querendo de novo sair de casa e ir para a rua, média de público maior de 80 mil pessoas por jogo. Quem me acompanha aqui, acompanha também no Instagram e acompanhava naquela época, deve lembrar eu todo o jogo lá na frente da loja, mostrando filas e filas fora da loja do Barcelona, e olha que é uma loja de 3 andares, é uma loja imensa, ela é feita para você comprar e sair o mais rápido possível, para que outra pessoa entre, compre e saia o mais rápido possível, mas as filas eram grandes demais, faltou W por muitas semanas nas lojas do Barcelona, porque todo mundo queria colocar Lewandowski nas camisas e não tinha W suficiente, a Nike não conseguia produzir W o suficiente para fazer o número de camisas de Lewandowski. No ano anterior, quem mais tinha vendido camisa tinha sido Alexia Putellas, tinha sido, se eu não estou enganado, Alexia, depois Pedri, Gavi, Aitana e no quinto eu não me lembro, mas não tinha sido um jogador de futebol do time masculino, e quando chega o Lewandowski de novo traz esse entusiasmo do barcelonismo. O Barça ganha lá a Liga aquela temporada, não passa da primeira fase na Liga dos Campeões, cai para o Manchester United depois na Europa League, e na Copa do Rei acaba tomando um 4-0 do Real Madrid, né? Vence no Bernabéu por 1-0, toma um 4-0 no jogo de volta, e o Barcelona não fica com a Copa do Rei. Vem a temporada depois, 23-24, Lewandowski continua ali fazendo seus mais do que 30 gols por temporada, mas é a temporada de saída do Xavi, não é boa, e as duas últimas temporadas volta a ser um Barcelona muito bom, competitivo, e com Lewandowski fazendo mais de 40 gols na temporada passada, e nessa, com uma queda física muito evidente, não conseguiu render tudo que ele já tinha rendido anteriormente. Ele escolhe sair do Barcelona, o Barcelona não chegou a fazer uma proposta de renovação. Mas ele foi esse cara que representou que o Barcelona era capaz de brigar de novo com os outros clubes. E eu acho que ele teve muito também, uma importância grande de fora para dentro, né, assim, do torcedor e dessa euforia do torcedor de contagiar o time, mas eu também acho que o Lewandowski teve um papel muito importante de dentro para fora. Ele é um cara que vem de uma cultura de esforço muito grande do futebol alemão, especialmente do Bayern de Munique. É um clube de muito trabalho, de muito treino, de muito físico, alimentação, descanso, e o Barcelona já vinha em algumas temporadas que isso era muito ruim. Informação que a gente tinha é que o Barcelona treinava mal, que a alimentação não era boa, que dentro do clube as coisas não andavam nada bem nessa cultura de esforço, e que o Lewandowski ajudou de novo a trazer, e eu acho que com o exemplo dele. Deu exemplo para os mais jovens, um jogador super vencedor, de comer bem, de dormir bem, de pensar no preparo físico e de mentalizar os jogos e de humildade também, de esforço e de humildade. E eu acho que isso foi contagiando esses mais jovens que estavam chegando por ali. O Gavi é um apadrinhado basicamente do Lewandowski, e vários outros jogadores foram vendo que, pô, se o cara que tem o melhor salário, se o cara que é o mais vencedor, é quem mais se esforça, é quem melhor come, é quem mais descansa, todos nós temos que fazer isso também. E o Barcelona daquela temporada 22-23 foi um time super esforçado, porque acho que via o exemplo do Lewandowski. O Barça da temporada 23-24, o Xavi chegou a alertar várias vezes durante a temporada que o time não conseguia manter o mesmo ritmo, que ganhar é uma coisa, voltar a ganhar é outra. Enfim, acho que teve ali uma desconexão um pouco nesse sentido. Veio o Hans Flick, a coisa voltou a funcionar na temporada 24-25, e nessa temporada 25-26 o Hans Flick teve que no início da temporada chacoalhar os caras algumas vezes, até eles perceberem isso também. Mas foi muito bom ter o Lewandowski para dar o exemplo para os jogadores e para criar no Barça também essa cultura de esforço, de dedicação, de trabalho em equipe. Ele foi perdendo espaço para o Ferran Torres, ele foi perdendo espaço no time titular, respondeu em silêncio, ficando no banco de reservas. A gente até coisa de bastidores sabe de alguma coisa ou outra e tal, mas isso é normal, acontece sempre em todos os clubes. Mas externamente o Lewandowski nunca deixou nada dele virar ruído, nem que o clube não fazia proposta, nem que ele ia para o banco de reservas, nem que em jogos importantes ele não era o jogador que jogava 90 minutos e todas as bolas iam para ele.
aprendeu com aquele episódio dele com o Lamine Yamal, dele reclamando muito ostensivamente que não podia se comportar daquele jeito também e mudou seu comportamento rapidamente. Mas enfim, eu acho que soube entrar e sair do clube com humildade, com esforço, com trabalho, e ele foi muito reconhecido pelo clube e pelo torcedor ao final dessas 4 temporadas, 120 gols, 119, né, em 4 temporadas, dá uma média de 30 gols por temporada basicamente, é ótima para um jogador veterano como Lewandowski, e eu acho que ele vai deixar a sua marca como um dos ídolos importantes da história do Barcelona. É claro que não vai chegar Messi, Guardiola, Cruyff, Xavi, Iniesta, esses caras não, mas eu acho que ele vai deixar um espaço muito importante, porque ele representou uma virada de chave muito importante, e eu acho que como chegou e como saiu, essas coisas são muito importantes no futebol. Como você chega num clube é muito importante, e como você sai do clube também é muito importante. E o Lewandowski soube chegar e soube sair. E por isso ele teve o Camp Nou na sua última noite cheio para ele, aplausos de todo mundo, aplausos dos adversários, de todos os jogadores do banco de reservas em campo, todo mundo ficou de pé para aplaudir um profissional que honrou o esporte que ele disputa, que honrou o clube que ele joga e que mostrou que quando você se cuida, quando você se prepara, você pode jogar por muito tempo em alto nível. Não são todos, Messi e Cristiano também custaram a chegar aos 37 jogando no nível do Lewandowski, ainda num time de ponta. O Cristiano, se eu não estou enganado, com 37, quando ele vai fazer 37, ele sai do Manchester United, né? Ele é de 85. Em 2022, com 37, ele sai do Manchester United, mas até o Cristiano, que é o Cristiano, também até os 37 ele conseguiu jogar em altíssimo nível. Enfim, é um desses grandes jogadores dessa geração, que apostou por um clube como o Barcelona no momento que estava já no final da sua carreira e jogou muito bem, foi muito útil para o Barcelona também foi muito útil para ele e eu acho que deu muito certo nessas 4 temporadas. Tinha uma frase no Camp Nou, Robert, amb tu va començar tot, que é Robert, contigo começou tudo. E é bem isso mesmo, com o Lewandowski que começou essa virada de chave do Barcelona em ânimo, em espírito, em trabalho, em dedicação e depois em títulos conquistados. É isso, minha gente. Boa noite para vocês, hein? Até mais. Tchau, tchau.